1 Tessalonicenses. Parte 14. No vídeo anterior, vimos que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, exorta a igreja a viver em santidade à luz da parousia do Senhor. A expectativa da vinda de Cristo não deveria produzir apenas conhecimento profético, mas uma transformação prática no viver diário. Paulo mostra que a vontade de Deus para seu povo é a santificação, e que essa santificação alcança todas as áreas da vida, pensamentos, desejos, atitudes e motivações. Também entendemos que a palavra porneia, traduzida como prostituição ou impureza, carrega a ideia de todo intercurso sexual ilícito e até mesmo da idolatria espiritual. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, dando continuidade a este mesmo ensino, vamos analisar de forma mais detalhada a palavra porneia. Vamos ao conteúdo. Porneia, a análise da palavra. 1 Coríntios 6 do verso 12 ao 20. Verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago, para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas, para o Senhor, e o Senhor, para o corpo. Esta frase ou expressão foi extraída, segundo os eruditos, de um contexto gnóstico ou pré-gnóstico. O gnosticismo era uma filosofia de vida, estabelecido no século II, portanto posteriores ao período de Paulo, mas as sementes do gnosticismo já estavam presentes no primeiro século. Paulo e especialmente João, que foi quem viveu até o final do primeiro século e escreveu as últimas cartas, foram homens de Deus que lutaram, e muito, contra estas filosofias humanas. Logo a questão é, o que Paulo quis dizer ao mencionar que os alimentos são para o estômago, e o estômago, para os alimentos? Na verdade havia este, como um dos ditados comuns, naquela época entre os gnósticos. A ideia era a seguinte: se nós temos como seres humanos apetites sexuais, então vamos satisfazer estes apetites. Eles pensavam assim: não fomos nós que criamos estes apetites. Nós já nascemos com eles. Então na ideia deles, se eles tinham estes apetites, eles deveriam satisfazer estes apetites. Da mesma maneira que o estômago tem apetite por comida, então a ingestão de comida, lícita, é necessária para satisfazer nossa necessidade de comida. E assim, usando esta analogia, eles então aplicavam a mesma ideia quanto à questão de natureza sexual. Qual o resultado disto? Todo tipo de intercurso sexual ilícito, inadequado, impurezas. Particularmente os coríntios tinham lutas tremendas neste assunto. Havia, na época deles, um templo dedicado a Apolo em Corinto, no qual havia cerca de 1000 empregadas destinadas a servir aos coríntios e chamadas de prostitutas cultuais. O que é prostitutas cultual? É uma funcionária do templo, que se oferecia para terem relações sexuais com aqueles que lá iriam para cultuar este paganismo. E então havia um misto ali naquele local. Havia um misto de idolatria e de fornicação. E a questão colocada é que, ou andamos em pureza nestes dois assuntos, ou teremos problemas com ambos. Por este motivo a citação da forma colocada, alimentos no estômago. Evidentemente que há outra questão, em Levítico 11, quando o Senhor estabelece regras alimentares para o seu povo, o que o Senhor está fazendo é estabelecer princípios espirituais relacionados à santidade. Não é à toa, que neste capítulo o Senhor menciona pela primeira vez, sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11 versos 44 e 45. Parênteses explicativo, vamos buscar uma definição mais detalhada de algumas palavras já mencionadas. Palavras correlatas e explicação sintética. Prostituição, porneia, já definido anteriormente. Fornicação, refere-se a relações sexuais ilícitas, que inclui, mas não se limita, ao adultério. A palavra ilícita, que significa ilegal ou imprópria, hoje, pela libertinagem mundial explícita pode até mesmo confundir algumas pessoas. Um homem que, mesmo com a aprovação do governo, se divorcia de sua esposa sexual fiel, ou cuja esposa se divorcia dele, e se casa com outra, comete adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5 verso 32.
desde que Deus autorizou cada homem a ter a sua própria esposa e vice-versa. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma, o seu próprio marido. 1 Coríntios 7 verso 2, qualquer variação, sexo pré-marital, extramarital, bigamia, poligamia e homossexualismo, é ilícito e se enquadra dentro da definição de fornicação. Lascívia. O termo grego é alcegeia que, segundo o dicionário Strong, significa luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, libertinagem, impudência. Lascívia é, portanto, o pecado da sensualidade demasiada, do excessivo desejo pelo prazer sexual que manifesta na falta de pudor, seja na forma de falar, de vestir ou mesmo de se portar. É o pecado do sexo ainda não consumado, mas já instalado na mente e no coração. A pornografia é uma forma de lascívia tanto quanto as piadas imorais de conotação sexual são. A lascívia, portanto, está muito associada com a exacerbada e imprudente exposição do corpo em fotos, vídeos e qualquer outras formas de exposição. Logo, se cultuamos o único Deus vivo e verdadeiro, em espírito e em realidade espiritual, então nós nos consagramos a Ele, totalmente, espírito, alma e corpo. Se ao contrário, isto não for verdade em nós, estaremos, portanto, abertos a todo tipo de intercursos sexuais ilícitos, coisas que ofendem ao Espírito Santo. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. 1 Coríntios 6 verso 13. Isto significa que estas coisas são transitórias. O estômago faz parte de um corpo natural. Quando estivermos revestidos com um corpo de glória, nós não teremos estômago, não teremos este apetite físico. E os alimentos da mesma forma. Eles são necessários hoje para a manutenção de nossa vida natural. Um corpo espiritual não tem esta necessidade. Quando do retorno do Senhor nós poderemos desfrutar de um relacionamento uns com os outros. Teremos conversação. Poderemos tocar uns aos outros. E viveremos tudo isto numa maravilhosa comunhão, santidade, adoração ao Senhor. Porém, neste momento, vivemos num corpo natural que demanda questões naturais, porém transitórias. Porém, o corpo não é para impureza, palavra grega porneia, mas, para o Senhor, e o Senhor, para o corpo. 1 Coríntios 6 verso 13. O nosso corpo natural, por causa da queda, experimentou uma deterioração profunda. Tornamo-nos pecadores, escravos do pecado, corrompidos na mente, emoção e vontade, experimentamos culpa na consciência e uma profunda alteração de nossos apetites naturais do corpo que, muitas vezes, busca satisfação extrapolando os limites estabelecidos por Deus. Mas por causa da gloriosa redenção realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele nos salvou espírito, alma e corpo. Por este motivo, por exemplo, ao final desta epístola, Paulo vai dizer: o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 verso 23. Nós vivemos num século de culto ao corpo, aos apetites desenfreados do corpo. Culto às paixões, culto ao bem-estar. Desta forma, que esta frase maravilhosa possa impactar profundamente os nossos corações. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor, para o corpo. Só assim viveremos vidas puras para o Senhor, compreendendo e vivendo esta realidade expressa neste versículo. É importante compreender a segunda parte deste verso. Não está falando do corpo místico de Cristo, mas de nosso corpo físico, com o templo de habitação do Espírito Santo. Ele é a fonte de nossa vida, subsistência, saúde, energia, recursos, etc. Não apenas no sentido de que Ele nos dá tudo isto, mas no sentido de que Ele é a fonte. Estas são verdades que devemos tê-las profundamente arraigadas em nós. Nosso corpo físico é para o Senhor. O Senhor é para o nosso corpo. Logo, se o nosso corpo é para o Senhor, então nosso corpo não é para porneia, impureza, fornicação, adultério. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. 1 Coríntios 6 verso 14.
O corpo do Senhor, na ressurreição, era metafísico, podia ser visto, ser tocado, mas estava além dos limites do tempo e do espaço. Este é o corpo que teremos quando de sua parousia. Corpo glorioso, corpo espiritual conforme 1 Coríntios 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6 verso 15. Que tremenda declaração! Nossos corpos físicos são membros de Cristo, ou seja, o que fazemos com o corpo físico tem uma relação direta com Cristo. Sempre. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Se de fato compreendemos isto, será que isto não deveria causar uma transformação evidente em nosso viver diário, em nosso estilo de vida? Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.